Olá, fera, tudo bom? Estamos de volta com as nossas aulas sobre absolutismo. Na aula anterior, a gente viu um pouquinho da necessidade de centralização do poder na mão do rei, vimos a política econômica do absolutismo, que era o mercantilismo, e começamos a ver os teóricos absolutistas, ou seja, os pais da ciência política, que justificaram essa centralização do poder na mão do rei. Perdão. Na aula anterior, nós vimos Nicolau Maquiavel, renascentista, italiano, que escreveu O Príncipe. Agora, nós vamos ver outros teóricos que estiveram envolvidos também com a justificativa do absolutismo, a começar por Thomas Hobbes. Isso aqui, ó. Thomas Hobbes era inglês e viveu num período muito conturbado da história da Inglaterra, o período das revoluções, certo, inglesas. Ele especificamente viveu a Revolução Puritana, certo? Que a gente vai estudar um pouquinho mais à frente. Vamos dar uma olhadinha em Hobbes? Vem cá. Bom, a obra de Hobbes é chamada O Leviatã. O Leviatã faz menção a um ser da mitologia nórdica, ou seja, da mitologia viking. Os vikings acreditavam numa serpente marinha de várias cabeças, chamada Leviatã, e que essa serpente, ela botava muito medo nos vikings, porque ela era responsável pelas tragédias marítimas, né? As grandes tempestades e tal. E como os vikings eram povos navegadores, eles temiam bastante o Leviatã. E por isso faziam muito culto a ele. Então, o que Hobbes está querendo criar com essa metáfora? Ele está colocando que o Estado, certo, para ser respeitado, ele tem que ser temido pelo Leviatã ou pela população. É por isso que ele, junto com Maquiavel, também é um teórico do direito outorgado de poder. Bom, ele acreditava que a autoridade deve estar concentrada em uma só pessoa, ou seja, na figura do rei. E qual o propósito disso? Para acabar com a desordem e a insegurança. Essa desordem e essa insegurança, elas são típicas do estado de natureza para Thomas Hobbes. É o seguinte, para Hobbes existia uma diferença entre estado de natureza e estado de civilização. Estado de natureza seria o estado de ausência de um estado, com letra maiúscula. Ou seja, por exemplo, pré-história, quando não havia estado, um agrupamento indígena que não tem um estado constituído, isso é estado de natureza. Para Hobbes, no estado de natureza, o homem vive em um estado de guerra e caos constante, porque Hobbes não era muito otimista, não. Ele acreditava que o homem é mau por natureza. Tanto que uma das frases célebres do livro dele é: o homem é o lobo do homem. O que é isso? Simples. Ele dizia que em estado de natureza o homem vivia semelhante a uma matilha de lobos. Já reparou uma matilha de lobos? Um macho alfa, que é o lobo dominante, quando não está liderando o grupo na caça, ele está sendo constantemente desafiado pelos machos mais jovens, até que um derrote ele e assuma o poder. Ele diz que no estado de natureza isso acontece, a briga constante pelo poder, e isso leva a sociedade à guerra. No estado civilizado, ocorre o oposto. No estado civilizado, eu tenho a concentração do poder político na mão de um rei, mas em contrapartida eu tenho paz. Então, literalmente, Hobbes defende que você deve abrir mão da sua liberdade para poder garantir a paz, porque a paz é o bem maior da sociedade, certo? Então, essa é a ótica de Hobbes. O homem é mau e para que essa maldade não se manifeste em forma de guerra, eu concentro todo o poder na mão de um Leviatã, ou seja, de um organismo tão temido que ninguém seria capaz de desafiá-lo, ok? É óbvio, né? Ele viveu um período de guerra na Inglaterra. O que ele não queria era o caos, ele queria a paz. O terceiro e último teórico que a gente vai ver é Jean-Jacques Bisset. Bisset, ele tem uma defesa um pouco mais teológica do poder do rei. Ele escreveu um livro chamado Política segundo as Sagradas Escrituras, ou seja, segundo a Bíblia. Na Bíblia, há uma passagem em que vai ser instituído o primeiro rei de Israel.
Esse rei de Israel foi escolhido por Deus usando Samuel, um um juiz, como intermediário. Quando Samuel foi escolher esse rei para Israel, ele deu um aviso à população, ó, só lembra de uma coisa, cuidado, esse rei vai ser escolhido por Deus. Então, qualquer questionamento à autoridade desse rei é automaticamente um questionamento à vontade de Deus. Ele pega esse exemplo para justificar o poder absoluto. Ele disse o seguinte, meus amigos, rei não se faz, rei nasce rei. Se você nasceu na barriga de uma mãe rainha e era filho primogênito, você é rei. Então, quem foi que escolheu você para nascer na barriga daquela mãe especificamente? Deus. Então, a vontade de Deus é que constitui os reis. Portanto, os reis são autoridade máxima na terra, são representantes políticos de Deus, certo? Jean-Jacques Bisset é defensor de uma teoria que a gente chama teoria do direito divino de poder, certo? Agora, cuidado, a teoria de direito outorgado e a teoria de direito divino são complementares. Os reis europeus adotavam igualmente essas duas teorias para basear o seu poder. Bom, a gente vai ver agora alguns exemplos práticos desse absolutismo e nada mais célebre do que o absolutismo na França. Vem aqui comigo. Bom, esses teóricos a gente não vai ver agora, tá certo? A gente vai ver o absolutismo francês. Opa, passei demais. Bom, no caso do absolutismo francês, a gente tem um exemplo clássico que é sempre mencionado quando a gente fala de absolutismo. Também um daqueles casos que a gente já falou, que é muito cobrado em vestibular, que é o caso de Luís XIV, rei da França, o rei da dinastia Bourbon. Luís XIV, ele é tão importante porque ele foi o auge do absolutismo francês. O absolutismo francês, ele foi implantado no reinado anterior ao dele, o reinado de Luís XIII, pelo cardeal Richelieu, mas atingiu seu ápice com Luís XIV. Ele tem uma frase célebre que mostra a visão do rei absolutista, que é "L'estat c'est moi". Olha que bonitinho. O que significa essa frase? O Estado sou eu. Literalmente ele está dizendo que não existe França, existe o meu país, ou seja, a minha vontade, certo? Uma coisa importante feita por Luís XIV foi exatamente a subordinação da nobreza à sua autoridade. Ele mandou construir o Palácio de Versalhes, um dos palácios mais impressionantes e luxuosos da Europa, e convidou alguns nobres para residir na sua corte, ou seja, morar no seu palácio, com tudo de graça, recebendo uma pensão pelo transtorno de ter que abandonar a sua terra para morar num palácio. E isso foi uma jogada inteligentíssima. Por quê? Porque não eram todos os nobres que eram convidados para morar em Versalhes. Então, com esse convite, ele garantia duplamente o quê? Primeiro, a submissão daquele nobre que vivia na corte, sob a sua proteção, e o dobro da submissão do nobre que vivia fora da corte, exatamente de olho em receber um convite para morar no Palácio de Versalhes também. Outra coisa que ele fez foi subordinar a Igreja Católica à sua autoridade. Como é que ele fez isso? Ele revogou, ou seja, acabou com o Edito de Nantes. O Edito de Nantes era um decreto que determinava a liberdade religiosa na França. Ele acabou com essa liberdade religiosa, adotou o catolicismo como religião oficial, mas em troca, a igreja, que já estava extremamente abalada pelas reformas protestantes, né, se submeteu à autoridade dele, como uma forma de se preservar na França. Ok? Exatamente por conta desse fim da liberdade religiosa, nós temos a migração de muitos protestantes, ou seja, que vão sair da França, levando a uma crise na mão de obra qualificada. É por isso que a corte de Luís XIV só sobreviveu graças à adoção de uma forma de mercantilismo conhecida como
colbertismo. O colbertismo, ele tem esse nome exatamente porque ele foi adotado pelo ministro das Finanças de Luís XIV, chamado Colbert. E como eu disse a vocês, né, alguns países investiram no incentivo à manufatura. É o caso da França. A França investiu na manufatura de artigos de luxo, artigos que poderiam ser produzidos em pequenas quantidades, exatamente por conta dessa crise de mão de obra qualificada, mas que, em contrapartida, eram bem caros. Então, você compensava a pouca quantidade com o valor do produto, certo? Isso aqui é uma imagem de Luís XIV, uma imagem, né, dele um pouco mais maduro, já no auge do seu reinado. Uma das coisas interessantes nessa corte de Luís XIV é que, como forma de você criar essa divinização em torno do rei, foi adotado dentro da corte uma série de mise-en-scènes, ou seja, uma série de traquejos, né, de celebrações, tal. Por exemplo, o rei, né, ele era chamado de Rei Sol porque ele adotou a prática de convidar alguns escritores, teatrólogos, tá, para a sua corte, fazia com que eles escrevessem peças em sua homenagem e nessas peças o próprio rei atuava. Ele atuava sempre no mesmo papel, independente da peça, o de sol. Por que sol? Porque tudo girava ao seu redor, tudo girava na sua esfera gravitacional. Ele também ficou conhecido, Luís XIV, pelo gosto pelo dourado, ele literalmente se vestia de dourado. Só que aí tem um problema. Não havia pigmento artificial para cor dourada. Significa que ele literalmente tinha entre os fios de tecido, entremeados, fios finíssimos de ouro. E você vê pela imagem também que ele utilizava salto alto. O salto Luís XV, né, foi criado pelo seu sucessor. Meninas sabem o que é isso, é aquele salto bem grandão. Por que isso? Porque imagina o cara que se diz Rei Sol, que se diz Lestat Semua, escolhido de Deus na Terra, passeando pelo meio da nobreza durante um baile, por exemplo, e tendo uma estatura mediana. Muito ruim, pode não. Ele usava salto exatamente para ficar mais alto, né? Mais imponente diante da própria corte. Pois é, gente. Por aqui, fechamos o absolutismo. Nos vemos numa próxima aula com um novo assunto. Beijinho, fiquem com Deus. Tchau, tchau.